Boa noite, minhas irmãs. Hoje vamos ler o capítulo 25 de Provérbios, que diz assim: Também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei e o trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. A respeito do que seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se o seu próximo puser em apuros? Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará dessa má fama. Fala de fofoca aqui, né? Versículo 11. Como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita na hora certa. Isso aqui tem a ver com sabedoria no falar, né? Que as irmãs entendam sempre isso, que até para falar a gente tem que buscar sabedoria, para que seja assim, né? Suave, para que seja uma palavra dita na hora certa. Versículo 12. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Veja que aqui é a mesma coisa do último que a gente leu. É uma repreensão que um sábio dá a uma pessoa que está atenta. Então, isso é como se fosse joia pura, né? Ouro puro, né? Então, que você possa pedir discernimento ao Senhor de quando e como falar. Porque não adianta falar para alguém que não está atento, um ouvinte atento. Versículo 13. Como o frescor da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para os que o enviam, porque refrigeram a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra ossos. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha a vomitá-lo. Até as coisas boas, irmãs, né? Elas devem ser usadas com moderação. Outra coisa aqui já no 17. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Outra coisa boa, né? Que são as visitas e visitar alguém, mas não seja frequente para que isso não passe a ser também uma coisa ruim. O 18. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal. Tenha muito cuidado com as pessoas às quais você confia. Principalmente nesse período de deserto, as irmãs ficam muito desesperadas e começam a contar a vida para qualquer pessoa. Tenha muito cuidado, porque isso pode trazer um problema tão grande depois, né? Então, em tempos de angústia, né, não procure confiar em qualquer pessoa, né? Tenha confiança numa pessoa que você sabe que vai ser leal, e se você não sabe, peça ao Senhor para ser alguém que realmente você pode sim conversar, se abrir, né? Expor também seus pensamentos, o que tem acontecido com você. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Isso foi forte, hein, minhas irmãs? 21. Se o seu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se tiver sede, dê de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre sua cabeça. E o Senhor recompensará você. Eu acho tão lindo isso da parte do Senhor, sabe? Ele nos exige um comportamento bom e mesmo assim Ele nos dá recompensa. O vento norte traz chuva e a língua que espalha calúnias traz rosto irado. Olha, esse aqui agora é clássico para a gente falar sobre as irmãs que estão no deserto, que ainda não conseguiram se posicionar e que acham que no muito falar vai convencer o marido de alguma coisa.
Melhor é morar no canto do terraço do que com a mulher briguenta na mesma casa. Pense aí, é melhor morar mal num lugar pequeno, num terraço, do que morar com uma mulher briguenta dentro de uma casa. Então, minhas irmãs, em nome de Jesus, deixa o Senhor fazer na vida desses homens. Não tenta fazer, não. Não tenta brigar, porque melhor é. Então, toma muito cuidado. Como água fria para quem tem sede, assim a boa notícia que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom, assim, procurar a própria honra também não. Então, comer mel é tão ruim quanto procurar a honra própria, né? Tem muita gente que busca isso aqui. Eu conheço algumas pessoas que tudo que elas fazem, elas buscam honra, né? E é tão ruim quanto comer muito mel. 28. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Esse aqui é muito importante para a gente conversar. E a gente sabe que domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. Não é uma opção. Eu sou cristã, agora eu sirvo a Deus, eu imito Jesus, busco ser como Jesus, mas eu só quero do fruto aqui, eu só quero a parte da alegria, né? Do amor, da paz, essa coisa de domínio. Não existe isso. Pois quem tem o Espírito de Deus manifesta o Espírito de Deus com tudo que ele tem, com o amor, com o domínio próprio, com a paz, com a paciência. Então, como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Minha irmã, se você não domina os seus sentimentos, se você não tem conseguido, né? Eu tenho uma irmã que sempre conversa comigo e ela sempre, o marido já pediu perdão, já voltou para casa, já não faz mais há um bom tempo nada daquilo. E ela continua desesperadamente querendo saber de detalhes. E o marido tudo que quer é esquecer o pecado dele e ela quer relembrar. Então ela não consegue ter esse domínio próprio. Ela fica desesperada por saber detalhes, por querer saber o que aconteceu, por que isso, por que não aquilo, quanto tempo. Minha irmã, em nome de Jesus, libera perdão para esse teu marido e vai viver em paz, porque a amante, ele não tem mais amante, né? Há muito tempo que ele já largou, mas ela tá aí na tua cabeça o tempo inteiro. Então, assim, que você aprenda, né, com o Senhor a desenvolver o fruto do Espírito, porque dentro desse fruto tem o domínio próprio. É lá que você controla as suas emoções. Hoje a psicologia, né, chama domínio próprio de inteligência emocional, né, que é você conseguir, vamos dizer assim, controlar as suas emoções, né? Então, a Bíblia já, mais de 3.000 anos atrás, já dizia sobre isso e fala que esse é um fruto do Espírito, é o fruto do Espírito, né? O domínio próprio. Que o Senhor nos ajude, minhas irmãs, a silenciar, a falar no tempo certo, né? A ter palavras suaves, que são palavras ditas na hora certa, né? E que, se a gente for repreender, que a gente busque no Senhor sabedoria, porque repreender só para quem quer ouvir, né? Então, Senhor, muito obrigada, Pai, por mais um dia. Muito obrigada pelo teu cuidado conosco. Obrigada porque o Senhor não tem nos deixado só, Pai. Em todos esses momentos, Pai, por mais difíceis que sejam, nos de choro, de desespero, nos momentos de angústia, nos momentos de pensar que não tem mais jeito, o Senhor está conosco. Muito obrigada, Pai, por não desistir de nós, por muitas vezes nem levar em conta as coisas que falamos ou pedimos, porque o Senhor conhece nossa estrutura, sabe que somos pó, conhece o nosso coração, sabe as nossas debilidades, Senhor. E o Senhor conhece, Senhor, o ser de cada uma das minhas irmãs, o que elas são, Senhor, como elas têm agido. E eu sei que o Senhor vai capacitar todas elas a viver a Tua vontade, em nome de Jesus. Pai, socorre nos momentos de falta de fé, Senhor, de tanto tempo que já passou e que não conseguiu ver nada, Senhor. Fortalece as minhas irmãs em fé, Senhor, para que elas possam ver o impossível, Senhor, e acreditar naquilo que ainda não existe, porque a Tua palavra diz que fé é a certeza daquilo que a gente espera e das coisas que a gente não vê. Então, Pai, que o Senhor, a Tua palavra, esteja gravada aqui nos nossos corações, para que nesses momentos, Senhor, a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Pai, e que possamos não pensar só nessa vida, só nas coisas dessa vida. Que todas as coisas que a gente fizer, que a gente lembre que a gente vai ter nas mãos para a eternidade, para que a gente possa se apresentar diante de Ti e não estejamos com as mãos vazias, Pai.
Pai, em nome de Jesus, nos ensina a fazer a Tua vontade, nos ensina a cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, Senhor, das Tuas coisas, Senhor, que a gente possa buscar, Senhor, aquilo que é Teu para a gente aqui na terra, para que a gente possa viver a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, alcança as minhas irmãs que estão sem esperança, Senhor, que ainda não entenderam o deserto, que buscam incansavelmente pela restauração do casamento. Pai, em nome de Jesus, se revela para as minhas irmãs. Troca esse fardo tão pesado, Pai, pelo Teu fardo, Jesus, que é leve. Que o Senhor possa, sim, Senhor, encontrar espaço para que Teu Espírito Santo comece a trabalhar na vida das minhas irmãs, dos seus esposos, Pai. Para que, em nome de Jesus, Senhor, todas as coisas sejam restauradas em Ti, segundo Tua vontade, no Teu tempo. Para que outras irmãs possam ser alcançadas com os testemunhos e que elas possam achar nas minhas irmãs o alívio, Senhor, alguém para conversar, para aconselhar, porque todas as coisas no Teu reino, Senhor, são para ajudar os outros, são para servir os outros. Que possamos servir, nos ajuda, Senhor, nos ensina a servir. Como diz a Tua palavra, como Jesus mesmo deu exemplo fazendo, lavando os pés dos discípulos. Sabemos que para aquela época somente escravos lavavam os pés dos seus senhores. E o Senhor Jesus, o dono do universo, o Filho de Deus, se colocou como um escravo lavando os pés dos discípulos para mostrar que aquele que quer servir ao Senhor tem que servir aos irmãos. Nos ensina a servir aos nossos irmãos, Senhor. Nos ensina a orar pelos nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem. Nos ensina a fazer a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Alcança os corações duros, Senhor, endurecidos dos maridos, Pai, que se encontram fora de casa, que se encontram hoje no pecado de adultério, Pai, em nome de Jesus. Restaura a vida desses homens, Pai, para honra e glória do Teu nome, Senhor, para que essa transformação, Senhor, seja para glorificar o Teu nome, o nome do nosso Pai que está nos céus. Faz tudo segundo a Tua vontade, Pai, e conforma, Senhor, conforta os nossos corações, para que não haja, Pai, desespero nem independência emocional da parte de nenhuma das minhas irmãs em relação aos seus maridos e casamentos, Pai. Que o Senhor seja suficiente como o Senhor é em nossas vidas, que as minhas irmãs entendam que se o Senhor é nosso pastor, nada mais temos falta, não precisamos de mais nada, porque o Senhor é tudo que a gente precisa. Que ela chegue nesse lugar, Pai, de que nada mais importa, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, através de todo o processo que as minhas irmãs passaram e vão vencer em Ti, para a glória do Teu nome. Amém.